Boa tarde. Boa tarde. Querida Nélida, querida Inês Pedrosa, queridas amigas e amigos, nós celebramos e homenageamos Nélida Pinhon e eu tenho que tirar os óculos, não tirei, ups, coisa ruim, a mala. Pior seria tê-los esquecido, mas não. Então, celebramos e homenageamos Nélida Pinhon, viajando ela sempre com Homero e Machado de Assis, é com Camões que se torna peregrina e imperatriz da língua portuguesa. Premiadíssima autora, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, foi também a primeira autora da língua portuguesa a depositar o seu legado na Caixa das Letras do Instituto Cervantes, em Madrid, no passado dia 24 de novembro. Nélida cumpriu o seu ideal com Um Dia Chegarei a Sagres, a sua Odisseia lusitana, em que Mateus, o protagonista, sai pelo mundo e pelo sonho, em deslumbramento e busca. Nélida Pinhon, em Mateus, levanta do chão, como Saramago, o povo português. Nesta maravilhosa narrativa evoca um país ao qual faz uma declaração de amor, não deixando, contudo, de ser uma observadora desapiedada das realidades e das grandezas desse Portugal. Nélida Pinhon levanta ao céu, como em José Matoso, porque esse é o caminho conosco partilhado da sua luminosa sabedoria. Obrigada, querida Nélida, por este seu comovente livro, Um Dia Chegarei a Sagres. Nélida é congregadora de amizades e neste seu livro fica a dedicatória aos amigos e cúmplices de Lisboa. Aí encontramos Leonor Xavier e são dela as palavras que passo a ler. Em homenagem a Nélida Pinhon, Correntes de Escritas 2019, Póvoa de Varzim. Singular personalidade, perto dela o mundo torna-se colorido. Em pequenas rodas de conversa ou em grandes auditórios, ouvindo a sua voz falada e o tom do riso solto, ou entendendo-lhe o pensamento em texto escrito. Nélida Pinhon marca passagem e presença. A língua portuguesa, sua matéria-prima mais amada, é jubilosa, fértil, surpreendente no casamento das palavras que com imediata fluência usa para descrever as pessoas, os ambientes, os sentimentos. Uma vez disse que Lisboa tem luz de pedras preciosas e outra vez resumiu a descrição de um certo dia movimentado falando de encantamentos do cotidiano. Na imensa curiosidade sobre o mundo à sua volta, Nélida guarda as imagens, os sons, os significados. Ela sabe a música erudita e conhece a cultura popular. Repara nos pormenores, exprime os sentimentos. Solidária e atenta, é perfeita na firmeza da amizade e trata com simpatia os simples, os humildes, os que a servem onde esteja. Sensual, experimenta com prazer os sabores, os temperos, o ritual da mesa posta, a harmonia da casa, pronta para receber os amigos, cúmplices de afetos, cumplicidades. Não se entrega a sombras da alma, não desabafa queixas de corpo, entende a vida como arte, beleza, dádiva, alegria. Por um ano teve morada em Lisboa, peregrinou por Portugal, fértil tempo, promessa de narrativa escrita, esperada. Aqui está o que era esperado.
e que Nélida, sofrendo muitas vicissitudes durante o tempo em que o escreveu, alcançou e para nós, suas leitoras e seus leitores, o nosso agradecimento. E agora passo à nossa querida, também escritora, jornalista, editora e grande amiga, sobretudo uma grande leitora e admiradora da escrita de Nélida Pinhon, nossa querida Inês Pedrosa. Obrigada. Obrigada. Está ligado? Acho que sim. Tá. Bom, boa tarde. Antes de mais dizer que é uma alegria estar num sítio tão bonito. Para mim, eu estou numa colocação melhor do que a vossa para apreciar a beleza. Bem, também tenho daquele lado. Num sítio tão bonito, tão bem acompanhada, com a Guilhermina, com a Nélida e com amigos de diversas proveniências. Temos até um casal também de escritores e jornalistas que vieram de Natal. E que aqui estão, e para estar com a Nélida, temos escritores, amigos, editores. O Luís Caetano, com o qual a Nélida, agora aproveito para dizer, faz um programa lindíssimo de conversas na Antena 2, A Força do Destino. Ouçam a boa rádio. E, portanto, agradecer a vossa presença. Precisamos muito destes encontros nesta época em que nos encontramos tão pouco, e de forma tão difícil que não nos conseguimos ver praticamente. Bom, há escritores que fora do abrigo do papel se tornam mudos, ou no mínimo gaguejantes. Nélida Pinhon não faz parte desse povo. Pertence a outra estirpe mais rara e, há que dizê-lo, maioritariamente feminina, e aceno comovidamente à nuvem de onde nos olham cúmplices Agostina Bessa Luís e Natália Correia. Sim, Nélida pertence a essa brigada de escritores que se atiram às palavras, as lapidam e dominam, na página como na rua, com ferocidade e precisão. Por isso, começo por agradecer-lhe o convite honroso para, uma vez mais, apresentar um livro seu, convite tão honroso quanto ingrato, porque é uma arte em que é difícil ombreá-la. Um dia chegarei a Sagres, é a epopeia de um homem humilde, em que se espelha a epopeia do povo português. A criadora de A República dos Sonhos navegou profundamente nas águas alterosas do Império dos Sonhos de Portugal para nos oferecer uma narrativa que percorre as luzes e sombras da nossa história, iluminando os movimentos, a loucura, a coragem e o desespero da arraia miúda, descalça e descamisada, que se meteu nas naus rumo ao desconhecido e que se ergueu dos escombros da miséria para, desbravando os mares e inventando países, se inventar e criar como nação. Já escrevi a propósito do seu acutilante ensaio autobiográfico, Coração Andarilho, que há uma ética da memória em Nélida Pinhon. Há também, e este magnífico romance é disso exemplo maior, uma ética testemunhal e testamentária. Uma visão da vida como trajeto de justiça que ultrapassa a singularidade precária da odisseia de cada indivíduo e é ampliada e perenizada pelos rituais bem concretos do amor, designadamente a palavra, o abrigo, a comida, o conhecimento e o sexo. A ordem dos fatores é arbitrária e transitiva. Um dos feitos maiores deste romance é o de, entrelaçando a história maiúscula de Portugal com a história minúscula de um camponês minhoto do século XIX, que, fascinado com a gesta dos descobrimentos e, em particular, com a misteriosa e mítica figura do infante Dom Henrique, decide rumar a Sagres em busca do seu destino. Desenhar, portanto, isto é um parênteses, não é? Um dos feitos maiores é, a partir desta história, desenhar um cortejo de inesquecíveis personagens de carne e osso, movidos por impulsos e instintos humanos e contraditórios. Mateus e o seu avô Vicente
são a bússola desta aventura alterosa e entusiasmante. E a estreita ligação entre o velho camponês e o neto é uma variação da comovente relação entre a fulgurante Breta de A República dos Sonhos e o seu avô Madruga. E ambas são ramificações literárias da cumplicidade eterna entre o avô Daniel e a neta Nélida. Esse avô foi a musa inicial desta escritora, atenta a toda a espécie de inspirações do aquém e do além, e por isso mesmo com o talento e a arte de conciliar os saberes dos múltiplos mundos de cada vida com o sopro da eternidade. O percurso do homem rural e de poucas letras é o avesso do percurso da cosmopolita mulher de letras. Não há sabedorias estanques, nem erudição sem o sulco da erosão da vida e dos mortos que lhe servem de farol. Mateus, o protagonista narrador, nascido de costas para o mar, como ele próprio diz, e nascido de uma liberta e libertina Joana que nunca quis ser mãe, aprende a sonhar, a desejar e a amar as palavras com o avô que o cria e que lhe diz na página 33: as palavras é que nos governam, Mateus. Na escola dessa aldeia perdida no Minho novecentista, um professor chamado Vasco da Gama despertará em Mateus uma obsessão pelo infante Dom Henrique, pela sua ciência e pela sua insânia, que acabará por o conduzir, depois da morte do avô, a largar a terra e rumar a Sagres, e cito, o território onde o infante fixara os andaimes de Portugal. Página 371. No seu périplo do Minho a Sagres, e de Sagres aos mares mercantes, e depois de novo à capital do Reino de Portugal, Mateus cruza-se com outras tantas personagens inolvidáveis. Antes de mais, um cão maltratado, que sarará e se tornará o seu amparo e companheiro de viagem, a que dará o nome de Infante. Ambrósio, o alfarrabista. Amélia, a bárbara escrava que acompanha a velhice do camponês que se sonhou poeta e navegador. Leocádia, a bela e impossível amada. E é notável a ideia de fazer com que a mulher, que representará para Mateus o absoluto do amor, seja uma jovem inválida, permanentemente sentada e absorta, com um livro na mão. E ainda Matilde, a perversa e manipuladora tia de Leocádia, e o extraordinário Aquino, o africano, que se oferece ao amor pelo nome de Afonso, o Henriques inicial, e que é o centro erótico, político e trágico do romance de Mateus e também, na minha leitura, do romance de Portugal. Porque este, como todos os romances de Nélida, é um romance profundamente político, no sentido visceral do termo, e não há outro. A política, missão de guerra e de sedução, envolve a missa dos corpos e a massa das almas. E aqui entramos no segundo grande feito deste romance, o de, caminhando destemidamente pelo tema hoje considerado controverso dos descobrimentos portugueses e repetindo pela boca do narrador protagonista que Camões e o infante Dom Henrique são, e cito, a pátria portuguesa, ou seja, celebrando e homenageando a gesta dos navegadores e o poema épico que a consagrou, fazer implodir simultaneamente a inércia imperialista que, como um revestimento de chumbo, nos impede de ver o interior humano, animal, sangrento e sangrado do tempo e dos homens. O gênio criador de Nélida Pinhon é imune aos rótulos do tempo. Ela sabe bem que rotular um assunto como controverso ou polémico é apenas um modo populista de disfarçar preconceitos e ignorâncias. O seu labor consiste em rasgar esses rótulos e avançar pelo túnel do tempo desassombradamente. Assim escreve, e cito, pela voz de Mateus: como confiar nos portugueses se procedíamos de desbravadores do mar e do inferno, de fornicadores, de bárbaros responsáveis por uma gênese de sangue suevo, visigodo, romano, semita, africano, asiático, indígena e dos demais que aos poucos dizimávamos?
página 310. E ainda, cito novo, apenas há pouco soubera que o infante Dom Henrique incluíra escravos negros entre suas propriedades, trafegara com este comércio vil, havendo sido quase o primeiro a fazê-lo em Portugal. Maculou-me a consciência, empanando os meus dias, a revelação do infante vincular-se a este horror histórico. Não estavam então os heróis a salvo? Também afundavam-se no lodaçal das tentações carnais? Ah, Amélia, o que fazer com os nossos mitos? Página 382. Romance de pobres e deserdados, um dia chegarei a Sagres, recorda-nos continuamente a iniquidade da desigualdade de raiz entre os que nada têm e nada podem e os poderosos omnipotentes. E cito: onde ancora a vida do pobre para se sentir protegido? O corpo que leva o meu nome só é meu em pedaços. Basta ao rei ordenar e sigo para o cadafalso ou para a masmorra. Logo na página 12. Mas a violência da história dos homens, porque esta é uma história de homens, não se resume às hierarquias do mando. E a força deste romance reside subterrânea e retumbantemente na absoluta ausência do mínimo laivo de paternalismo ou condescendência. Mateus é um deserdado, sim, miserável, falido, falhado, mas dono do seu espírito, da sua inteligência, da sua voz, e tão escravo dos seus prazeres e tentações como o maior dos senhores. E assim o vemos meditar na página 83. Algumas vezes pedia piedade a quem não via. No entanto, sujeita à vastidão do mundo, sabia-me parte de uma família de predadores esquecidos da condição de mortais e que, destituídos do discernimento do juízo humano, seguiam mutilando vizinhos, enfiando furiosamente a faca na vagina da fêmea que os recusara. Daí eu indagar, em face dos próprios absurdos, se existia um Deus que coibisse os excessos, capaz de conciliar esta natureza indomável com o sentimento de culpa, a fim de que a cada pecado correspondesse uma consciência dolorida. Fim de citação. O terceiro grande feito deste romance é, na minha leitura, o de, sendo um livro voluntariamente e até lascivamente macho, ser um livro feminista. Livro de homens sem âncora, peregrinação de um homem solto na vastidão da paisagem, mas preso aos ferros da sua masculinidade, que deambula pela terra-mãe em busca do entendimento da liberdade, que era, afinal, a única riqueza da mãe que o rejeitou. Uma mulher que renunciou à maternidade para poder continuar a ser livre. Confessa Mateus, na página 286, em que corpo ingressasse, eu o fazia com veemente desespero, punindo a mãe. E acrescenta, na página 395, como Cristo, nasci no estábulo, entre animais, de uma mãe relapsa, de um avô que acomodou o neto envolto em sangue, nos braços enrijecidos pela lavoura. Um romance que nos recorda, portanto, que o instinto maternal pode ser também um mito e que há uma dádiva oculta no desfazer de cada mitologia. A dádiva, por exemplo, de um homem poder ser o colo materno de outro, como Vicente foi de Mateus. O quarto grande feito deste romance, um feito em que se consubstanciam técnica e filosofia, é o de ser uma narrativa de resistência à aceleração, pelo contexto histórico do seu enredo, pelo desenvolvimento interior e exterior do protagonista, pela arquitetura abissal e ventosa desta ficção só aparentemente linear. O vento, que não é um nem uno, é aliás uma personagem omnipresente. E pela respiração e articulação de cada um dos seus 128 capítulos. A aceleração contemporânea é uma forma esmagadora de alienação, e este romance, inspirado e movido pela saga das navegações que criaram a tão famosa globalização, tece-se numa rede de referências, memórias, conhecimentos, espantos, entendimentos, conexões e reflexões que é a antítese das redes sociais que
que trabalham para a amnésia, para o apagamento da história e para o puro e bruto comércio do ódio a retalho, que faz hoje as vezes de moral. Finalmente, o quinto grande feito deste romance é o de ser uma demonstração perfeita da plasticidade e da beleza da língua portuguesa. A prosa de Nélida é transatlântica, poderosa, resistente e irresistível, escarpada, encorpada, vibrante, tempestuosa e impúdica. Resta-me, portanto, dizer obrigada, querida Nélida, por esta maravilhosa viagem pelas grutas, praias, cidades, montes e marés da identidade portuguesa. Obrigada. Minha querida, a palavra é sua. Inicialmente, uma palavra de improviso. Agradeço muitíssimo, inicialmente, à editora Temas e Debates, na pessoa da minha queridíssima amiga e grande editora, Guilhermina Gomes, e agradeço muitíssimo a Inês Pedrosa, uma escritora importante, culta, que invade os labirintos de um texto e revela ao próprio autor ao seu lado o que de verdade ele fez, que ele talvez não teria se dado conta. Muito obrigada, muito bonito. Quero uma cópia. E quero muitíssimo agradecer a presença de todos aqui, amigos queridos, amigos antigos, muitos, quase todos, e algum amigo mais recente que aqui esteve, aqui está em Belém, à beira de uma nau que talvez nos leve para conhecer o mundo e fazer revisões desse mundo que serão necessárias. Eu estava pensando, quando eu vi, numa coisa que eu acho que realmente eu confirmo existir em mim. De certo modo, eu vejo que esse livro, Um Dia Chegarei a Sagres, né, publicado pela minha querida amiga, e que você agora me traz inteiro, né, a ribalta, ele ainda reverbera em mim, sobretudo a partir da minha chegada a Portugal, a Lisboa, e eu estive adoentada, e isso propiciou que eu pudesse passar horas e dias pensando, o que é um prazer extraordinário. Eu adoro pensar, muito mais até que de comer uma coisa gostosa. Enfim, pensar é um privilégio. Então, eu percebi que, à medida que esse texto reverbera em mim, é como se ele me dissesse que eu não estava terminado. Está terminado para o leitor, mas é que o livro que você faz prolonga-se, prorroga-se em você. Não só porque começa a se deixar esvaziar para que eu possa ocupar um futuro armário com outras idiosincrasias, com outras reflexões, né? Com outras metáforas, e que é uma maneira do texto se despedir de você. Eu estou sentindo que o que está acontecendo aqui comigo e o texto, né, esse livro, é uma espécie de despedida, mas, ao mesmo tempo, estando em Portugal, ouvindo o brado, os ecos da nossa amada língua portuguesa, reclama outras observações minhas. Ou seja, o meu livro não terminou. Eu espero que os leitores o terminem e deem um fim, apresentem um epílogo necessário a um texto. Esse romance, talvez eu pudesse ser um pouquinho agora biográfica, esse romance eu pensava nele antes de 2004. De verdade, eu cheguei a fazer umas frases assim, talvez em 2003, e a minha agente literária, a grande Carmen Balcells, que se tornou uma amiga, como uma irmã, amiga da alma, né? E eu li uns pedacinhos e ela disse assim para mim, oi, catalana fantástica, renascentista, pródiga, né? Ela disse assim, Nélida, é muito violento. Eu disse, mas, Carmen, ela era sempre assim feroz e eu simulava ser doce. Eu era lírica diante dela, né? Então, eu disse, mas, Carmen, eu não sei por que você está tão estranhada. Eu não sou violenta no texto, sou feroz no texto, sou delicada na vida, mas posso, talvez, fazer uma reversão. E todos os meus livros são assim. Aí eu me lembro que eu guardei essa passagem, mas eu nunca pude. Eu comecei as minhas pesquisas em 2005,
Mas, de verdade, eu tinha Portugal no meu coração, como eu tenho muito no meu coração a história humana, a partir do fato de que eu, menina de família galega, imigrante no Brasil, frequentando assiduamente a casa do meu amado avô Daniel, que uma grande amiga diz o seguinte: Nélida, se as pessoas não falarem em Homero, Machado de Assis e seu avô Daniel, você não fica satisfeita. Bom, então, a partir disso, né, em 2005, eu fui fazer as pesquisas, né, mas a propósito que eu estava dizendo, desde menina, eu me percebi uma menina de dupla cultura. Isso foi extraordinário, não me dispersou, eu não me senti à deriva, né? E nem fragmentada. Ao contrário, eu senti que era um privilégio, porque essa condição abria minhas portas para todas as culturas pretéritas, arcaicas, até as soterradas, embora nenhuma cultura possa ser soterrada. Ela tem resíduos que vão além da nossa percepção. Nós somos Camões sem saber que somos. Muito bem. Então, com isso, eu estudei muito a história da humanidade, né? Tanto que muitos dos meus livros nascem, ou não é nascem, se reforçam com esse conhecimento, né? Por exemplo, A Voz do Deserto nasce, eu escolho que teria que ser no mundo do deserto, ali do Tigres, Eufrates, Bagdá, porque eu considerei um lugar, uma área onde surgiu um milagre extraordinário, religiões monoteístas, ou seja, religiões fundamentadas na abstração, né? Não eram como os gregos eram maravilhosos, mas precisaram de muitos deuses, né? Muitos deuses que pudessem amparar as suas dúvidas, as suas incongruências, como dizer, a sua sexualidade desbragada e tudo. Então, isso foi muito importante. Um Deus abstrato que eu pude inventar. Então, nesse percurso de estudo histórico do Mediterrâneo, da viagem, da transferência do mito mariano para a Europa, enfim, tudo isso, Portugal estava incluído. E, aos 10 anos, eu conheci Lisboa, quando, entre os 10 e os 12, eu praticamente passei a minha infância, quer dizer, dos 10 aos 12, na Galícia. E isso foi assim, uma coisa extraordinária. Eu imergi nas parábolas dos camponeses, que foi um conhecimento que eu apliquei não só na República do Sonho, como nesse romance. Essa vocação minha que eu capturei, guardei, reservo até hoje, para conhecer o mundo antigo, né, como eu digo, né, da lavoura, como uma maíz, um milho, né, uma espiga de milho nasce nas mãos de um camponês. Eu conheci isso, eu vi isso de perto. Então, tudo isso me ajudou a desvendar a história de Portugal. Ou seja, eu escolhi o Minho, que até uma querida amiga, Paula, está aqui, da região do Minho. Eu não escolhi o Minho porque era perto da Galícia, não. Eu escolhi porque eu amo o rio Minho. Eu sou apaixonada pelos rios portugueses e, sobretudo, aqueles que vão para o Atlântico, porque o Atlântico de verdade é o meu destino. É o Atlântico que eu busco para chegar a um país chamado Brasil. Muito bem. Então, com esses conhecimentos, eu sabia que história eu queria contar. Mas, evidentemente, o romance de qualquer natureza, ele tem um caráter pedagógico. Ele te educa enquanto você o escreve, e você dá-lhe vida enquanto o vai criando. É uma troca de experiência dramática e muito difícil, porque cobra de você uma sabedoria extraordinária para você não desafinar, não estragar aquele conteúdo que você tem nas suas mãos e que, de repente, pode se eclipsar, e você mata o seu... Não é o crítico que mata o romance, é você assassina do seu texto. Bom, então, eu fui criando essa geografia, mais que uma geografia concreta, que também é concreta, mas uma geografia que tinha por fim desembocar no Atlântico, tinha por fim, e que tinha também por fim provar para mim mesma e para quem pudesse me ler
que as aventuras portuguesas extraordinárias daquele século, a partir, sobretudo, né, reforçadas por aquele século, né, foram aventuras que alteraram o ritmo cardíaco do mundo, elas alteraram a imaginação do mundo. O mundo teve grandes momentos de imaginação. Claro que todo ser humano tem o seu compêndio imaginativo, toda a nação, todo o país, todo o pueblo, toda a aldeia. Mas há momentos históricos. Eu acho, por exemplo, a Rota da Seda um momento histórico extraordinário, porque desloca maravilhas, inclusive sobras dos gregos que vão parar na escola dos tradutores de Bagdá. Ou seja, são momentos que alteram a maneira de se ver o mundo. Eu acho, então, eu vim com esse propósito. Eu sei que o mundo padeceu de uma transformação profunda na sua imaginação, no seu acúmulo imaginário a partir dos portugueses, que eram insensatos, insanos, loucos, porque ninguém poderia ter feito o que os portugueses fizeram. Eu acho, deixa eu fazer um pequeno à parte, mas que eu faço questão de incluir na minha visão do romance. Quem vai a Sagres, não sei se já foram, é uma coisa extraordinária, aquele promontório, e você se dá conta, você se defronta com uma ventania, é como se você estivesse vendo Éolo conversando com Ulisses, a história dos ventos, que, aliás, eu tenho um livro infanto-juvenil sobre os ventos. Os ventos têm uma natureza indomável, cada um tem uma maneira de viver e de estragar a vida humana. Muitos, inclusive, cobram provocam angústia, depressões. É na força do vento. O vento tem nome, deve ter nome. Nós é que não conhecemos o vento como deve. Os gregos já conheciam mais. Então, a partir desses ventos, você vê para onde é que eles foram. Você não podia ficar em terra. Você tinha que abandonar o continente e lançar-se para até superar o Cabo de Bojador. Você tinha que superar, você tinha que afogar, asfixiar os monstros para ser você herói. Você que tinha que ser o mito, e não os monstros, né? As pedras que ali estavam. Aliás, quem falava muito, eu conversava sobre o Cabo de Bojador, né, Zé Carlos Vasconcelos, com o nosso amado e inesquecível Eduardo Lourenço. Ele dizia, Nélida, o Cabo de Bojador. E eu ficava deslumbrada. Eu disse, meu Deus, eu tenho que conhecer mais o Cabo de Bojador. Entendeu? Então, muito bem. Então, eu cheguei a Portugal com um material enorme, mas com a convicção e o desejo de que o livro não seria histórico. Utilizaria argumentações históricas, amparo histórico, mas não era um livro histórico. Ficção, para mim, não é livro histórico, não pode ser. Eu tenho que garantir uma dosagem muito elevada de criação. Meus textos são criativos, nasceram da minha imaginação, da minha experiência e dos meus absurdos. Portanto, não nasceu do Brodel ou de enfim, Filipe II, Mediterrâneo, não nasceu. Do Heródoto não nasceu. Claro, Heródoto inventava muito, ainda podia ser, né? Podia ser, que era extraordinário, eu adorava Heródoto, muito bem. Então, aqui cheguei, já com o meu histórico pronto, mas por que eu vim para Lisboa? Fiquei um ano inteiro, isolada, e enxergando mal, quebrei um braço. Aí os portugueses diziam assim, e de onde quebraste o braço? Aí, quando eu dizia que era Madrid, eles ficavam felizes. Era Aljubarrota, ainda era Aljubarrota, a batalha entre os espanhóis e os portugueses. Uma batalha que eu sei de cor, de tanto que eu estudei Aljubarrota. Muito bem. Então, o que eu vim buscar? Eu vim buscar, nos escaninhos mais secretos da psique portuguesa, o que restava daquele tempo, o que aqueles templos plantaram na alma dos portugueses para eles serem quem são hoje. E outra coisa que eu buscava, por exemplo, eu olhava um tronco viajando para Portugal, eu imaginava um sangue derramado, quem matou quem, um corpo despedaçado. Eu ia para as aldeias, que muitas eu conhecia, né? Mas eu queria também buscar Camões
nos erros das pessoas modestas. Porque cada vez mais, queridos amigos, eu gosto muito mais das pessoas modestas, genuinamente modestas, né? Como eles decantam a língua portuguesa. E porque nós, de uma certa elite, estamos perdendo a naturalidade, a inocência do uso da língua, que é a maneira de errar, por conta da sofisticação da televisão. De repente, nós não temos mais um grande vocabulário. De repente, os brasileiros, eu acho que aqui também eu soube, descobriram a palavra resiliência. Meu Deus! Agora tudo é resiliência. Ou seja, é um arcabouço pobre, esvaziado. Muito bem. Então, consegui recolher um material não histórico aqui dentro, enquanto eu escrevia. Eu viajava enquanto escrevia. Eu pensava e adicionava ao que eu ia escrevendo uma fabulação, a capacidade de fabular um texto que resistia em ser apreendido. E assim eu fui acrescentando os personagens, fui fixando valores, né? Por exemplo, essa obsessão que você falou tão bem, você disse coisas tão importantes, eu vou querer a cópia. Você disse, por exemplo, né, a relação avô e neto, que eu tenho feito isso, por exemplo, na República dos Sonhos, né, que não só Madruga e como é a neta dele, como é o nome da neta? Breta. Obrigada, Breta. Graças a Deus eu vou esquecendo. Eu já comecei a esquecer, um dia chegaria a saber. Graças a Deus, porque eu já estou preocupada com outros textos. Muito bem. Mas também nesse romance A República dos Sonhos tem chã. Porque entre o avô Vicente e o Mateus, impera uma ancestralidade que supera a diferença de idade entre um e outro. Vem de longe, longe, longe. Meu Deus, perdeu-se nas peregrinações do mundo, né? Meu Deus, perdeu-se nas batalhas de Saladino, perdeu-se Meu Deus, agora que eu tenho estudado muito o século XVI, eu ando muito estudando Suleiman. Eu ando interessadíssima no mundo turco, né? Um dia, eu não vou fazer como o nosso querido ex-presidente Lucchesi, que estuda turco. Eu não chegaria a isso, porque eu não preciso de estudar turco, enfim. Mas, então, o que eu quero dizer é que essa relação avô-neto consolida os rastros civilizatórios. É como a corrida dos 400 metros, passa o bastão. Você passa o bastão por um companheiro ou outro, até que alguém chega em primeiro lugar e vence a batalha da corrida. Então, o amor do velho Vicente pelo filho do neto e o neto é o que realmente garante a persistência da cultura, faz com que a cultura seja menos insidiosa, menos suscetível de ser destroçada pelos clérigos de então, pela monarquia de então. Então, eu fui criando os personagens e eu acho que, me pergunto por que era um homem. Meu Deus, não podia deixar de ser eu queria a primeira pessoa, com todos os seus riscos, porque eu acho a primeira pessoa extraordinária para o escritor, é um grande desafio, mais a meu juízo que a terceira, hoje em dia, para mim. Então, eu assumir a masculinidade, assumir o corpo físico do Mateus, em todas as suas instâncias fisiológicas, na sua sexualidade desbravada, violenta, porque ele não foi filtrado por nenhuma mão feminina que talvez pudesse indicar a ele os caminhos do sexo, né? Ele era violento, porque ele era um camponês. Ele era um camponês perdido na campina, né? Nas montanhas, perto das vacas, né? Que para mim são minhas irmãs. Então, ele tinha que ser como foi depois a experiência final, que eu não vou contar, porque senão é dramático, afinal. Então, eu fui criando esses personagens femininos, mulheres femininas, a Matilde, de grande crueldade, né, que, de certo modo, ela queria mandar no mundo e vamos dizer, rearticular um outro mundo para onde ela tivesse mais poder. E fui fazendo com que esse Mateus, fizesse um pouco como Ulisses, porque todos nós, aqui presentes, todos nós, de algum modo, somos aventureiros, somos peregrinos, né?
somos seres que não estamos de verdade onde nós moramos. Nós moramos em algum lugar distante de nós e nos cabe ao encontro da casa do futuro, que é, de certo modo, uma metáfora da morte, né? A gente caminha ou para diminuir os riscos da morte ou para acelerar o nosso encontro com a morte, né? Então, ele, ao sair ele da aldeia, né, atravessando, ele se distancia do que teria sido o caminho real. Aí isso eu vou inventando coisas, né? Vou inventando. E acontecem tantas adversidades no caminho, porque isso dá vida ao texto. O texto cobra narrativas. Eu não podia me perder, e nem desejava perder-me em elucubrações mentais, que o livro tem muitas reflexões, né? É um livro que busca mergulhar na língua. E como é que você também mergulha na língua? Através da sua poética, sem dúvida, mas através daquilo que a língua produziu em termos de pensamento. A língua é pensamento, é um capital que ali está para ser trabalhado e para ser revelado. A língua, realmente, ela está em todas as camadas geológicas. A língua está ali. Sobretudo a nossa maravilhosa língua portuguesa, que eu sempre digo que a sensação que eu tenho que ela galopa. E eu vou atrás pedindo perdão, pedindo que ela espere por mim para eu poder alcançá-la, ou então ela vai deixando pepitas de ouro para que eu colha uma ou outra que sempre se converte em palavras quando eu as tenho em minha mão, né? Então, assim foi feito. Ele era um peregrino, e, finalmente, o que ele foi fazer em Sagres? Eu penso que ele ganhou, né, substância humana, enveredou pelo um novo humanismo para ele, quando ele se liberta da miséria. De certo modo, quando ele acredita que existia Sagres, e que existiu o infante, né? Mesmo apesar de celta e de tudo, e dos negreiros, né? Dos barcos negreiros, tudo isso, né? Que, aliás, tem trechos lindos de Machado de Assis sobre os navios negreiros no Dom Casmurro, né? Ele precisava ir para lá, porque ele estava à cata da grandeza. Ele, de repente, de miserável, descobre-se herdeiro da grandeza. É extraordinário, de repente, você acorda e você é filho de rei, e não filho de camponês modesto. Você ganha um direito, né, como se fosse um direito real, monárquico, a monarquia que eles combatiam, mas tinha esse instinto. Vê meu horário aí, querida. Entendeu? Porque Nós estamos ouvindo, né? Porque eu sou muito perigosa, queridos amigos, eu sou muito perigosa. Mesmo diante de portugueses, que eu sempre tenho eu sou temente a Deus quando eu falo diante de português, que tem uma língua perfeita no coração e na língua, né, entre os dentes, né? Então, ele buscava essa grande... Tanto quando ele vai ao encontro do infante, ele não discute, nem que lhe cabia discutir se ele estava vivo ou não, que se ele se tornara tão imortal que vencer os séculos. Ele não discute isso. Eu não me lembro de ter dito uma frase no livro, eu não sei, de ter dito. Como é Mateus diz, ele morreu, mas não importa. Não, ele não fala na morte do infante. Isso eu tive esse cuidado de não deixar que, por um lapso qualquer, que eu dissesse que o infante estava morto para Mateus. Não estava morto para Mateus. Bom, então, veja, queridos, então, esse encontro da grandeza deu-lhe a ideia, penso eu, que uma aldeia, passa a ser um conjunto de aldeias, passa a ser um reino, passa a ser um país. E Portugal, a partir disso, passou a ser uma nação. Ou seja, é todo um instinto de grandeza que os senhores... E, por conseguinte, nós brasileiros somos filhos da língua, nós somos filhos de Portugal. Não adianta Nova York, Dublin, Paris já não se fala tanto, no Brasil já não se fala tanto de Paris, mas se fala ainda de Nova York, é uma obsessão pelos Estados Unidos. Mas Portugal também, né? Coitada. Mas eu fui educada para amar a Europa. Embora a Natália Corrêa, que alguém falou aqui, eu adorava a Natália Corrêa. Que mulher formidável, brava, violenta,
tremenda, brilhante, hein? Brilhante, mulher culta. Nós passamos horas discutindo os trovadores. Muito bem. Então, e ela é exigente comigo, mas eu agradeço, porque eu estava à altura dela. Aí, eu estava falando sobre Natália. da Natália, né? dessa grandeza, né? Não posso tergiversar. Então, enfim... A língua portuguesa, porque há um fascínio por Nova Iorque, mas... Pois é, então eu fui criada, fascinada pela língua. Camões foi um mito para mim. E nós temos uma brasileira extraordinária, que foi uma das grandes camonianas, que é a Cleonice Berardinelli, vocês devem saber. Então, eu só conheci a obra de Cleonice muito depois. Eu já era apaixonada por Camões, quase que, sei lá, com 13, 14 anos, comecei, não é, a entender que eu era quem eu era a partir de Camões. Né? Então, esse romance é como que a conquista da grandeza para você ressuscitar, poder pleitear, vamos dizer, uma sociedade mais justa, dar as costas aos que o desprezaram, né? Que foi o caso do Mateus. Eu não sei se eu falaria que hora, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, você acha que vale isso? Se alguém quiser fazer alguma pergunta... tiver alguma dúvida, Luiz Caetano, eu estou aqui às ordens. Mas, senão, a gente pode também encerrar, não é, Nádia? Minha querida Nélida. Mas eu quero dizer o seguinte, que foi uma alegria imensa quando eu terminei, porque eu saí de Portugal com a primeira versão manuscrita, feita à mão, dificílimo para mim, pronta. Eu não precisei de mais um dia ficar aqui, tanto que me ofereceram, o presidente, prorrogar o visto de residência, mas eu achei moralmente deselegante eu aceitar, se eu não ia ficar. Então, mas agora, queridos amigos, eu ganhei, por mérito, a nacionalidade espanhola, portanto, vou poder voltar mais vezes, sem problema de distância aqui, ficar o tempo que eu queira. Muito bem. Então, com isso, eu voltei para o Brasil e fiz 8 versões. Eu tenho 1 metro de papel, de texto, desse livro. Tudo está guardado com o maior cuidado nos meus arquivos literários, que eu tenho um apartamento grande só com papel, retratos e cartas, só. Então, eu tenho provas do que eu fiz, do meu esforço, totalmente. E, quando eu terminei, foi muito interessante, achei que tinha terminado, sobretudo, os capítulos finais, que me deram um trabalho imenso, estavam prontos praticamente, mas eu quebrei a sequência determinada que eu tinha organizado, porque eu me dei conta que eu não podia terminar em sagas. Eu já tinha toda a história pronta, mas eu retirei cenas de Sagres e consegui, meu Deus, que risco enorme, eu tirei e botei no final, para poder introduzir a personagem que mais me comove do livro. Eu vou terminar com essa personagem, que é a Amélia. Amélia, sim. A Amélia, quando eu a criei, eu chorei. Eu chorei, porque eu me dei conta da crueldade ocidental, do que nós fizemos, o quanto nós maltratamos os nossos considerados subalternos. Nós rompemos a argamassa étnica, não é? Em nome do quê? De princípios que feriam nossos fundamentos, até cristãos, não é isso? Então, ela, de certo modo, representa, encarna esse ser que, de certo modo, defende a misericórdia, embora pudesse esmagar Mateus. Mas é ela que vai dar a Mateus o perdão com o qual ele talvez possa conhecer um pouco a pátina do amor. Muito obrigada.